Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida, eu sou professora. A minha coluna Conexão aqui no canal Consciência Próspera vai falar hoje sobre tipos mediúnicos. Pouquinho, pedacinho, uma amostrinha. A gente podia chamar o nosso programa de gotas homeopáticas, porque a gente fala só um pouquinho. Então, no pouquinho de hoje, mas é um pouquinho cheio de boa vontade, tá, gente? O nosso pouquinho de hoje, com a maior boa vontade do mundo, a gente vai falar assim, que num primeiro momento a gente tem fenômenos que são físicos, que são coisas assim de porta que bate, luz que apaga, luz que acende, e fenômenos que são inteligentes, aquela classificação do Kardec. Fenômenos que são inteligentes, aí o ectoplasma não está para bater porta, está para fazer uma conexão com uma pessoa que vive do outro lado, com desencarnado, com mentor, com amigo espiritual, não importa o nome. Você faz uma conexão inteligente, uma conexão através do seu psiquismo. Então, pensamento a pensamento, e pode acontecer muita coisa. Você pode ser, por exemplo, inspirado. A inspiração é um tipo muito sutil de mediunidade, não é? Ou você pode escrever, e é a escrita mediúnica. Às vezes você sabe que é mediúnica porque você está escrevendo exatamente sobre um tema que você não conhece, você não fez nenhuma pesquisa, você nunca viu na vida, é uma escrita meio que compulsiva, você de repente dá uma vontade de escrever, pega um lápis, um papel e sai escrevendo, não é? Então você tem a escrita, é um tipo de mediunidade, né? Que vai chamar, em termos técnicos, psicografia. Ou você tem psicometria. Parecida, o que é psicometria? Tem metro no meio? Não. Psicometria é uma capacidade, né, uma percepção, uma capacidade de captação, onde você capta a energia de alguns objetos ao seu redor, né, de coisas. Então, é aquele médium que ele pega um anel. Ele pega o anel e ele fica aqui concentrado nesse anel e ele fala para você de quem pertence o anel. Esse anel veio de lá não sei da onde, né? E um dia, sabe como é que é o São Tomé aqui? Um dia eu fui no centro e era para fazer teste lá, né? Então eu carreguei um anel. Você já viu que eu gosto, ando pendurada, cheia de anel, né? É do meu sagrado. Então que já era cigana. Então aí nessas alturas do campeonato, catei o anel e levei lá. Era um anel que eu não tinha, fazia muito tempo que eu não usava, ninguém conhecia aquele anel. Eu pus na caixinha e entreguei para a moça. Aí a moça pegou o anel, era o dia que estava testando essa mediunidade de psicometria. Ela pôs o anel na mão, pegou. Ela falou assim, olha, esse anel você ganhou, você não comprou, você ganhou. É verdade, eu tinha ganhado de um namorado que eu tinha lá atrás. Aí, agora não tem mais namorado. Aí depois que veio essa informação, veio outra. Olha, esse daqui esse metal, ele foi colhido lá não sei aonde, assim assado. Eu nem sabia, apontei lá para ver a origem, se era aquilo mesmo, né? Então ela foi me contando um pouco do histórico daquele anel até chegar na minha mão. Isso é uma faculdade. Aí você associa. Teve um romance escrito, um romance que o autor ele pegou uma pedra e aquela pedra tinha participado lá atrás do Vesúvio de Pompeia, dos últimos dias de Pompeia, e o romance chama Últimos Dias de Pompeia. Ele pegou a pedra e ele foi mentalizando, ele foi olhando aquela pedra até onde ia. Ele escreveu a história, ele escreveu um livro olhando a pedra. Então você vai vendo, cada tipo tem a sua particularidade. Tem aquelas pessoas que tocam música sem nunca terem aprendido música. Tem aquelas pessoas, e o mais interessante, né? Eu uma vez fui assistir, claro, eu vou xeretar, então o Irineu ia tocar umas músicas. E aí ele falou assim, olha, agora é o momento da música mediúnica.
Eu fiquei estarrecida porque ele toca, você sente a vibração que muda na sala, e não era só ele tocando, era ele tocando e todo mundo era um improviso, e eu fiquei olhando como que podia improvisar e sair daquele jeito uma composição que ele nunca tinha tocado, uma música que ele nunca tinha cantado, que ele nunca tinha composto, e estava acontecendo, era um improviso. Eu fiquei olhando aquilo, né? E eu tô olhando os fenômenos mediúnicos e a pintura, o médium que pinta, todo mundo conhece o Gasparetto, eu também, faz só 50 anos que eu conheço o Gaspar. Então ele senta lá na época da pintura, o tio sentava lá e pintava assim também, de você ficar muito olhando, pintava 2, 3 quadros simultaneamente, um com o pé, um com a mão direita, outro com a mão esquerda, gente. Então aí esse fenômeno que chama a atenção foi que foi me levando para ir pesquisar cada vez mais. Mas você tem aquelas pessoas que elas têm esses fenômenos que eu diria assim que são fenômenos do bem. A gente podia classificar a mediunidade assim em fenômenos do bem, aqueles que te facilitam, todos são do bem, porque até aqueles que são ruins, eles vão te chamar a atenção para você ir para adiante. Mas tem a escrita, tem a clareaudiência, tem a clarividência, você pode... E o capítulo da clarividência, gente, ele é imenso, não é? Tem aqueles que vão fazer a psicografia, que eles vão escrever coisas. Tem aqueles que eles não vão fazer nada desta parte, eles vão intuir, eles vão ver lá dentro. É uma intuição, é uma percepção, uma canalização. Outros grupos de estudo que não dentro do espiritismo usam o termo canalização, não é? Para aquilo que recebe e escreve. Então você vai vendo, muitas são as coisas, e às vezes são coisas assim corriqueiras. Você nem percebe que você está fazendo contato com uma energia do ambiente e nem tem nome, um nome específico. Você entra em contato, você capta. Eu tenho um caso lá da clínica de um rapaz bem jovem. Ele foi outro dia com o pai comprar um carro e ele tem muita mediunidade, assim, ele capta pensamento. Veja, ele capta pensamento. Então, ele foi lá na loja e ele entendeu que o pai não devia comprar aquele carro, que o vendedor insistia muito, né? Então, sem nenhuma educação mediúnica, digamos assim, ele fez a captação do pensamento do vendedor e foi lá brigar com o vendedor. Ele falou assim: por que você quer empurrar esse carro para o meu pai? Ele falou: mas eu não quero empurrar, eu estou aqui fazendo meu serviço, a minha venda, o senhor me respeite. Não, porque eu estou vendo que o senhor quer empurrar. Quer dizer, ele captou aquilo e naquele impulso do jovem, sem nenhuma educação mediúnica, ele captou e ele resolveu que ele já ia tomar uma atitude por aquilo, não é? Então você vê, há fenômenos que não têm nem nome ainda, porque você vai ampliando o conceito e você vai percebendo, olha, mas como? Por que meios ele percebeu, né? Então, é muito vasto, tá, gente? Mas eu gostaria aqui de fazer uma citação. Se você puder, leia o livro dos médiuns do Kardec. É o livro que ele fez, é a codificação básica. Dali para adiante, você lê o que você quiser, mas não começa a ler sem ler a classificação do Kardec para você entender bem essas nuances e o porquê dessa classificação dos fenômenos inteligentes e dos fenômenos físicos. Fica com Deus, tenha uma boa semana, um abraço grande para você. Até a nossa próxima oportunidade.